Estamos dando início a mais um programa André Grezana para você, querido telespectador, e diretamente aqui da Expo Inter 2025, trazendo momentos especiais, entrevistas, tem os seminários 5D VRS, tudo isso você vai acompanhar nesse programa de hoje. Então fique aqui junto comigo e acompanhe esses melhores momentos. Hoje, o mercado do Rio Grande do Sul não cresce, vocês viram que nós estamos ali com uma previsão de decréscimo, de fechar o ano com menos 1,8%, ou seja, é uma pizza que a gente está encurtando as fatias para dividir. A pizza não aumentou de tamanho, aumentou o número de concessionários, nós estamos vendendo menos carros por ponto de vendas. O que faz isso, que é o que me preocupa? Com que alguns grupos de gaúchos que são daqui, que acreditam no Rio Grande do Sul, mas que comecem a investir no estado vizinho, e isso já começou a acontecer. Nós temos pelo menos, hoje, pelo menos 20 concessionárias que eram catarinenses e que hoje são de gaúchos, o que ocorreu nesses primeiros 7 meses, 8 meses aqui desse ano. Falar também sobre as locadoras. Nós passamos o ano inteiro brigando com as locadoras para que eles não vendessem os carros seminovos aqui, para que eles não fossem nossos concorrentes. Vamos inverter o processo? Vamos fazer essas locadoras emplacar esses carros aqui. Senhores, só Maranhão, Roraima, Rio Grande do Sul que exigem vistoria física. Estamos negociando há um ano aí, com várias tratativas, e está tudo pronto para que o Rio Grande do Sul não tenha mais a vistoria física. Esse é um dos atrasos no Estado. Tá? É o principal para que a gente faça, pelo menos os frotistas emplacarem aqui, para que a gente não perca esse número de vendas e para que a gente comece a fazer um trabalho de recuperar as locadoras. Olhem bem, as locadoras resolveram os seus problemas. Elas colocaram, as locadoras gaúchas, no capital gaúcho, elas colocaram filiais no Paraná, principalmente, emplacam os veículos lá e depois trazem aqui para o Rio Grande do Sul. Mas isso aí quem vai falar, meu amigo vice-presidente José Luiz, que ele tem um conhecimento maior aqui sobre o mercado de locadoras. Depois a gente volta a falar um pouquinho. Por favor, José Luiz. O aumento de frota é só uma das consequências, porque a gente percebe que na questão da pujança econômica, a gente tem menos empresas que são 100% gaúcha, que muitas delas, não só a cadeia de distribuição, mas também as empresas começam a ter frotas registradas em outros estados. Isso a gente percebe muito quando vende o carro para grandes frotas que entendem ser mais fácil emplacar fora daqui. Naquilo que a gente fala de locadora, eu acho que locadora, aqui a gente representa duas situações. Quem vende e quem compra. Porque a locadora também compra carro. E as revendas que vendem os carros são as mesmas que estão aqui. E a dificuldade de vender com as locadoras é a mesma nossa, no caso de operação, que é o custo, principalmente, de emplacar carro no estado do Rio Grande do Sul. Tem essa questão da vistoria, que é impeditivo na questão da logística, mas principalmente porque, se a gente olhar de uma forma simples, ao custo de uma unidade no estado do Rio Grande do Sul, é possível emplacar 3 automóveis no estado do Paraná. Ao mesmo custo, sendo que o custo do IPVA é o mesmo 1%. A questão é o custo do processo de emplacamento. Por um outro lado, o
o que acontece com grandes frotas. E aí não se limita a locadora, que a gente fala em frotas de empresas que utilizam o carro como meio de trabalho. Quando é feito o emplacamento no Rio Grande do Sul, todos os carros precisam vir ao Rio Grande do Sul, fazer a vistoria física para depois voltar, que muitas vezes está a 100 metros do fabricante, ou até mesmo da empresa logística. Quando é feito o emplacamento no Paraná, é possível com que a frota seja entregue sem custo adicional em todos os municípios da Federação Brasileira, sem custo adicional, porque a vistoria, como era dispensado ser carro zero, o carro sai emplacado e é feita a logística pela própria montadora. Então, o que a gente vê não é uma causa de defesa própria, mas o interesse que a gente tanto discute é que a gente consiga trazer em efetivo que essas locadoras emplaquem para cá, para que a gente não tenha tanta resistência, porque quem compra, a gente precisa estar atento, porque somos vendedores dessas frotas. E uma comparação, quando a gente olha na circulação, esses são números da ABLA, e que a Karen validou, o que está em azul é aquilo que está registrado como atividade primária, né? Que é a locação de veículos. Quando a gente olha o tamanho da frota que circula, uma frota, números médios, porque todos os dias ocorrem ativações de novas frotas e desativações. Números normalmente são apurações no fechamento do exercício, o que pode, durante o ano, ao longo do ano, ser ainda maior. Quando a gente olha que 55 mil carros circulam no Rio Grande do Sul que não estão emplacados aqui, apenas 6.200 carros finalizaram 24 que circulam e são emplacados como locador aqui. Então, o passo que a gente entende que precisamos aprimorar a economia de venda, precisamos ser atrativos, que essas frotas recolham o IPVA e sobre todos os tributos, até mesmo multas, né, que geram receita, querendo ou não, por onde circule para o nosso estado. Então, acho que esse é um ponto super importante para a gente melhorar a eficiência dos negócios, sejam os nossos que geram emprego, sejam os nossos clientes que utilizam esses carros para os seus negócios. E aí vem um ponto que, como cidadão gaúcho, bairrista, como somos, é que a gente percebe que frotas de entidades públicas hoje circulam com placas que foram registradas em outro estado. Eu acho que isso é uma perda que soma-se a uma ineficiência e a um custo que a gente, aqui nessa sala, tem condições de começar a reconstruir. É isso, presidente. Obrigado. Obrigado, Zé Luiz. É expressivo o número. Aí quando a gente vem para CNH, aí nós estamos falando só de categoria A, motos. Rio Grande do Sul, custo de uma CNH 2.736, Santa Catarina 1.450, Paraná 1.298. Para 1.9, porque eles começaram a perder o emplacamento das locadoras. Nós temos que achar uma fórmula aqui de fazer isso sem prejudicar a arrecadação do Estado, porque nós também temos a preocupação de ter um Estado melhor e de que esse Estado arrecade mais. Aí a gente vai para o mercado de seminovos, algumas coisas que estão acontecendo, números da Agência Auto. Somente no mês de julho foram comercializados 109 mil unidades de veículos seminovos, conforme a Agência Auto, dentro das lojas de automóveis. Desses 109 mil veículos, 43,6 mil veículos foram financiados, são dados da B3, pelos bancos normais de operação. Desses 43,6 mil financiados, 33,7 mil não estavam em nome da loja que recebeu o dinheiro. Ou seja, são veículos que não foram registrados, que estão trabalhando dentro da informalidade. O número é maior, o número que nós temos no acumulado do ano, ele fala em 86% da informalidade na comercialização de veículos usados aqui, e esta informalidade não está dentro das concessionárias, ela está dentro das lojas. Aqui nós temos 77,33, são dados comprovados aqui do que ocorreu no mês de julho na comercialização de veículos usados. Algumas sugestões, alguns pedidos, volto a dizer, o que a gente quer é melhorar.
nós somos obrigados, isso já está pronto para acontecer, eliminar a vistoria física de carro 0 km. Fica como sugestão, uma das coisas que eu gostaria que a gente pode trabalhar junto. O Estado do Paraná fez isso, ele criou uma secretaria específica do Detran para locadoras. Nós temos que tratar o assunto de forma diferente, que a gente não consiga reduzir o IPVA do Estado do Rio Grande do Sul na sua integralidade, mas que a gente faça uma redução significativa para as locadoras, para que eles tenham um outro trâmite dentro do Estado. Em Minas Gerais, o Detran separou o que é frota do que é consumidor final. E nós podemos fazer isso aqui no Rio Grande do Sul. Esse carro que depois vai ser vendido aqui, que hoje a gente não tem nada. Então, vamos buscar isso de uma forma que seja boa para o Estado, que o Estado não perca a arrecadação. Que dentro do governo, e isto a gente pode citar vários setores, mas eu não quero incomodar, mas se quiser a relação, tá? Hoje o governo do Estado do Rio Grande do Sul, a Assembleia Legislativa, deputado Dr. Tiago, deputado Dr. Gustavo Vitorino, nós fazemos locações de veículos para o Estado, de veículos que estão emplacados no Paraná, porque a nossa licitação é só pelo menor preço. Basta nessas licitações a gente colocar uma cláusula: será habilitado o veículo que estiver emplacado no Rio Grande do Sul, porque é um contrassenso nós temos uma regra e uma legislação com um imposto mais caro, mas quando o Estado vai buscar este veículo, ele busca de outro Estado. Volto a dizer, isso não vai mudar em nada a arrecadação do Estado. Pelo contrário, vai fazer com que mais veículos sejam emplacados aqui para atender o próprio Estado. Custo da CNH para motociclistas. Que a gente possa rever o conceito, não sei se é possível fazer isso aqui diante do Detran, mas hoje, pelos números que nós temos 47% dos motoristas de motocicletas dentro de Porto Alegre que não estão habilitados. E se a gente for para o interior, talvez esse número seja maior até. Tá? Só que esse cara, ele sabe andar de motocicleta, porque ele está vivendo o trânsito, ele pegou a motocicleta como se fosse uma bicicleta. Só que ele nunca passou por uma aula teórica, ele não conhece um sinal de trânsito. Então hoje a função nossa, a sociedade, é para que a gente consiga fazer com que ele entenda pelo menos a sistemática de trânsito. Ele sabe andar, ele não vai cair, mas ele não sabe se comportar dentro do trânsito. Ele não sabe qual é a faixa dele. E o último pedido da nossa categoria, que isso aqui tem a ver com o setor de veículos usados e que é uma construção que a gente já vem com mais de 30 reuniões que foram feitas nesse último ano. O Renaf de usados, ele tem que estar pronto para sair do Estado. E a partir daí, doutor Edir, Fábio, vai ser uma construção ao longo tempo, não é uma coisa assim, não passamos para o Renaf de usados, todos os veículos que estão na informalidade passaram a virar para a formalidade. Não, nós vamos construir esse segmento a cada 3 meses, revendo conceitos para que mais lojistas entrem dentro do Renaf de usados e para que eles sejam obrigados a registrar esses carros, algumas coisas nós vamos ter que fazer. Então, senhores, vocês não viram aqui nós brigando que o Estado do Rio Grande do Sul tem que ter o IPVA de 1,5 mais baixo que os outros. A nossa briga não é essa. A nossa briga é que a gente tenha uma equidade de condições, mas que o Estado do Rio Grande do Sul comece a olhar para nós também. Porque nós somos potenciais arrecadadores de impostos. E pensem que uma mudança que está por surgir, o que pode ser antecipado de impostos no Estado do Rio Grande do Sul. Porque quando tu vai para a iniciativa privada, tu quer ver as coisas acontecer e tu não tem as travas que na iniciativa pública tem. Então, o que a gente está propondo aqui? A gente quer levar por todos os problemas que nós temos aqui de conscientização de trânsito, de educação no trânsito, de educação, de formação escolar, da falta de comparecimento para uma aula prática, para que os motoristas tenham consciência da sinalização. Nós vamos desenvolver um projeto para o Estado inteiro, mas eu vou chamar a Jaque para apresentar o projeto, até porque a ideia principal é dela e o mérito da construção desse projeto é dela. Depois eu só faço o encerramento. Obrigado, Jaque. Com a palavra. Obrigada. Boa tarde a todos. Mas o que seria uma ideia sem o engajamento de todos, né? Sem o trabalho de todos. Levar a ideia é só o princípio.
participe disso tudo, mas ser abraçada como ela foi pelo presidente da entidade, pela Karen Cunha, e depois a grata surpresa de ser abraçada pelo Detran MS, ser abraçada pelo IPTC, isso não tem preço. Porque nós realmente somos apaixonados por esse projeto e a gente acredita nesse projeto. E ele surgiu da ideia de que nós vendemos veículos, de alguma forma nós somos coautores de todos esses cenários que a gente vê pelo nosso estado do Rio Grande do Sul. E a nossa parte, mais do que apenas vender veículos, é conscientizar quem está dirigindo de que um veículo automotor mal conduzido, ele pode ser sim letal. É pesado, é difícil falar sobre isso. Nós vendemos carros ciclistas, a gente vende de uma certa forma o sonho das pessoas, né? É um modo de trabalho de muitos. Mas nós temos que conscientizar as pessoas de que temos que dirigir de forma melhor, que temos que respeitar as leis, que a IPTC não é uma entidade punitiva. Nesse decorrer desses meses que a gente vem trabalhando, a gente conhece profundamente as entidades. A gente vai lá, conversa, e a gente entende que a IPTC ela tem um trabalho muito amplo, mas o alcance ainda é curto, não chega a todos. O Detran tem um trabalho excelente, ambos têm escolas, mas não chega a todo mundo. E é isso que a gente quer fazer. A gente está na iniciativa privada trazendo isso e juntando com o poder público. Sem o poder público não teria a mesma eficiência. Tá? Então, vamos lá. O nosso projeto é Ciclodiva RS Educa, Trânsito Consciente, Vida Preservada. Esse é o nosso slogan e ele traduz exatamente o que a gente pensa. Então, hoje com orgulho a gente está oficialmente lançando o projeto aqui no Expo Inter. Né? O nosso propósito desse projeto é a união de esforços, como eu já falei, do público com o privado, para a redução de acidentes de trânsito no Rio Grande do Sul, incentivando um comportamento mais seguro e trazendo, então, maior segurança para toda a nossa população. Motoristas de veículos automotores, carros, motos, caminhões e ônibus, ciclistas, usuários de patinetes e pedestres. Todos estão envolvidos nesse trânsito e todos nós somos responsáveis. E se nós pensarmos um pouquinho, todos nós cometemos alguma falta dentro desse trânsito durante o dia. Seja como motorista, seja como pedestre, a gente acaba fazendo coisas que estão erradas. Atravessando fora da faixa de segurança, não esperando a sinaleira fechar, várias coisas que a gente faz como pedestre mesmo. Como nos recebeu, Detran, a gente já brigou, já namorou, já se separou, mas está aí, a gente vem caminhando junto. Tá? A gente acredita sim que a gente possa construir, e até hoje tinham alguns veteranos aqui do nosso setor, tá? E aí diziam assim, mas o programa do Estado do Rio Grande do Sul é o Detran, isso desde 1960, tá bom, vamos mudar isso, vamos mudar esta imagem, e eu tenho certeza que dá para a gente construir junto, e uma forma que tem da gente devolver para a sociedade é com este projeto, e se a gente conseguir engajar, e já tendo o apoio de vocês, eu tenho certeza que vai ser sucesso. Muito obrigado. Outro, né, mas eu gostaria de convidar o secretário-chefe da Casa Civil, que está com o tempo também limitado, o senhor Arthur Lemos. Boa tarde a todos. Na verdade, o tempo de todos é limitado, porque aqui os eventos é de 1 hora, às vezes, em 30 minutos, a gente tem que estar correndo de um lado para o outro. Mas fiz questão de estar aqui, convite do presidente Jefferson. Tem sido um grande parceiro na construção e na proposição de soluções e alternativas que sejam sustentáveis. E é o que eu digo, né, sempre, né, presidente Jefferson, jogando dentro das 4 linhas, não fazendo daqueles pleitos algo que nos cause mais desafios em ter que estar explicando o porquê, mas sempre ao lado construindo para que a gente, em algum momento, chegue no resultado que se pretende. Saudar também aqui o Alexandre Cadê, que sempre nos recebe bem aqui na Casa da Pampa, o vice-presidente. Aos deputados, primeiro líder do nosso governo, deputado Frederico Antunes, deputado Gustavo Vitorino e deputado Dr. Thiago, que aqui esteve, colega do governo, presidente do Detran, Edilson, e o nosso diretor Fábio. Presidente Jefferson, posso dizer e afirmar que dos pleitos que o sindicato fez e os faz aqui nesse momento, que reforço, tem que ter pleitos, e se possível não um, porque se
tiver mais do que um, a gente tem a condição de identificar algum que possa ser atendido, porque nos frustra às vezes chegar um pedido e dizer não para aquele único pedido, acaba frustrando. Mas posso afirmar que de todos os pleitos, quase que a integralidade serão atendidos. Muito nós vimos e vemos frustrações, por vezes, de profissionais que se somam ao setor público, de não ver acontecer aquilo que deseja no tempo em que deseja. Mas o setor público tem o seu tempo, que é diferente um pouco do setor privado. Por vezes, tomar a decisão na empresa, ela atinge apenas a empresa. Por vezes, proposições do próprio sindicato atinge já um coletivo. Uma decisão de governo atinge muitos coletivos. E, por certo, por experiência própria, inclusive, deputado Gustavo Vitorino, quando chega um pleito e a gente não avalia todos os cenários, a gente atinge algo que não estava previsto. Foi o caso mais recente, quando a gente aderiu ao convênio do CONFAS para alguns limites e desafios para a comercialização de veículos num prazo inferior a 12 meses. Aquilo ali passou, mas vamos buscar também corrigi-los. No caso da vistoria de 0 km, reforço, é um desejo sim do governo, mas no nosso estado há um ecossistema já bem estruturado e não de curto prazo, de longo prazo. E como um governo do diálogo, ele é diálogo para todas as partes, e a gente precisa, e estamos chegando ao final desta concertação para que a gente consiga avançar, e o presidente pode avançar um pouco mais na sua fala, na queda da vistoria no carro 0 km. Reforço, quando nós comparamos, a gente precisa identificar se a gente está comparando iguais. O estado do Rio Grande do Sul, e não é deste governo ou do governo anterior, ao longo de décadas somou compromissos que muitas vezes não era suficiente com aquilo que arrecadava. Hoje é um desafio e não nos furtamos, porque a gestão do momento tem que apresentar soluções, mas é importante que a sociedade compreenda que não dá para passar uma borracha simplesmente naquilo de compromissos que foram feitos no passado. E hoje reforço, o Estado do Rio Grande do Sul é um dos que possui hoje uma das mais altas dívidas com a União, na ordem de 100 bilhões de reais. É o Estado que tem per capita a déficit previdenciário maior comparado com outros estados, mesmo após a reforma previdenciária mais profunda feita no Brasil e que tivemos que sustentar perante o Judiciário. Porque no Brasil e em outros estados, a reforma, por exemplo, dos militares foi diferente da reforma dos civis. E aqui, pela necessidade que se tinha, ela acabou sendo igual e nós tivemos que sustentar isso perante o Poder Judiciário. Mas o que eu digo de comparar os iguais? Pegamos exemplos. Então, o que o Estado tem de compromissos que outros estados não têm? Compromissos históricos. Esse é o primeiro ponto de partida. Aí nós temos que buscar receitas para fazer frente não somente aos compromissos do passado, mas a gente tem que construir o presente para chegar bem no futuro. Foi isso que a nossa gestão, liderada pelo governador Eduardo Leite, tem feito desde o primeiro momento, um apoio irrestrito da Assembleia Legislativa, na qual nosso deputado Frederico Antunes, o líder de governo mais longevo da história, foi muito parceiro na busca e na aprovação dessas reformas. Quando a gente olha a questão dos impostos, precisamos comparar. Não estou aqui, por favor, que isso não vire manchete, mas apenas é uma ilação. Dá para termos 1,9% de IPVA aqui no estado, como o Paraná tem. Se a alíquota de CMS for 19,5%, como é no Paraná, aqui é 17%. O que a gente não pode é ter tudo para menos e querer ter o mesmo resultado de outros estados. Aliás, também comparativamente, e nós que estamos na Expo Inter, é um grande desafio para avançarmos no FIAGRO aqui, o estado do Rio Grande do Sul é um dos estados que mais libera créditos de ICMS para as empresas, gerando fluxo para as empresas. Se compararmos com o Paraná, muito aquém. Lá as empresas têm os seus créditos em maior volume retidos. Este comparativo tem que também ser colocado à mesa. Assim como o comparativo da nossa carteira de motorista, que nós somos transparentes.
ao trazer todos os custos incidentes recaindo sobre a carteira de motorista. E peço, presidente, que na sua fala esclareça com muita propriedade que dentro daqueles custos de Santa Catarina e Paraná não estão todos os custos, e principalmente os que estão incluídos no nosso. Porque se eu comparo taxa que vai para o Detran, ou é menor ou mesmo, ou pouca coisa acima. Mas por que o resultado final é tão díspare quanto os dos demais estados? Porque, com certeza, aquilo que nós colocamos para apresentar para a sociedade de um custo efetivo da carteira de motorista não retrata tudo aquilo que nós colocamos e os outros estados apresentam de forma diferente. Precisamos avançar também. Aliás, tem-se uma discussão nacional que vai alterar o ecossistema. E o ecossistema vai ter que se adaptar, que é provavelmente com a queda da necessidade de fazer aulas práticas. Então, o ecossistema terá que se adaptar, isso faz parte, o setor privado vai ter que buscar uma adaptação. E reforço, por fim, mais uma vez, presidente Jefferson, tenha no governo um grande parceiro. Vamos avançar sim. A questão da contratação de veículos implicados aqui no Estado, eu levarei a Procuradoria para saber se é possível alocarmos na licitação esse diferencial, que por vezes não é bem compreendida pelos órgãos de controle, que sempre se visa o menor preço. Sendo possível, com certeza faremos. Não sendo, faremos o retorno para identificar. Mas, de outra mão, vamos fazer de tudo para que os emplacamentos passem a ser aqui no estado do Rio Grande do Sul, em detrimento do que está acontecendo hoje. E aí, invariavelmente, teremos, com certeza, locadoras participando aqui, emplacando aqui, deixando essa riqueza aqui no estado. Contem conosco, estamos à disposição sempre. Reforço, para discutirmos com altivez, para que a gente busque o objetivo, evitando, por vezes, levar esse discurso que, em alguns pontos, parece ser fácil levar para fora, mas depois a gente tem que gastar uma energia para desconstruir o que está sendo posto, para esclarecer para a sociedade, e aí sim depois atingir o objetivo. Mas, com certeza, esse segundo semestre será definitivo para a gente avançar nas pautas que o sindicato nos trouxe. Muito obrigado. Gostaria de cumprimentar o nosso presidente Jefferson, nosso diretor da PAN, o vice-presidente, senhores deputados, nosso chefe da Casa Civil, que acaba de se examinar, senhores prefeitos que estão aqui, demais autoridades e empresários. Eu quero fazer a manifestação pegando a fala, uma palavra do deputado Thiago. Aparamos arestas. Eu queria dizer, presidente, que nós esperamos, nessa semana, aparando todas as arestas que precisavam ser feitas com os parceiros do Detran, e leia-se aqui especificamente CRVA, foi esta longa construção. Nós esperamos, nessa semana, deputado, nosso líder do governo, Frederico, esperando nessa semana, que é o mês nacional do trânsito e a Semana Nacional do Trânsito, apresentar para o Rio Grande, a parceria com o governo, aquilo que todos esperam, que é o nosso desejo, e não termos mais a vistoria para os carros novos. Também participando das ações nacional, que o Rio Grande precisa avançar nisso. Eu tenho 1 ano de Detran. E quando eu conheci o Jefferson, no primeiro ato da Casa Civil, ele disse para o presidente, comigo, enquanto estiver no Detran, o deputado Frederico estava lá também, eu disse, o senhor não vai ter pontes quebradas, nós vamos construir. Nós estamos construindo, reconstruindo o Estado. Enquanto nós estivermos lá, a nossa fala, presidente, será do diálogo, conciliando todas as partes, porque nós entendemos que são muito importantes também os credenciados nossos, e nós estamos superando. Esperamos, presidente, nesta semana, fazendo o ajuste final que está muito próximo, não só a vistoria no cargo zero, mas sim também do Renato, dos seminários, que é o que nós queremos, é o nosso discurso, é a nossa vontade. Estou aqui com o nosso diretor técnico, que seria um parceiro nessa construção. Eu entendo também que poderia ter demorado menos tempo, mas como bem disse o
chefe da Casa Civil, tudo é uma construção e é necessário se olhar à volta também. Sei que o deputado Gustavo Vitorino tem sido muito parceiro nosso também, seguidamente nos debates, temos apoiado nisso, e isso é importante a Assembleia participar dessa construção. Então nós esperamos nessa semana, no ajuste final, está muito próximo, nós darmos a palavra que o governo quer. Vamos anunciar não só a vistoria que está próximo, praticamente está ajustado do primeiro emplacamento, como também anunciar o penal que implica nos carros seminovos. Eu entendo também que nós estamos perdendo divisas. Quando eu vejo o Gabardo, sabe? O Gabardo nos cobrando, vou citar o Gabardo com todo respeito a ele, né? Emplacando fora. Eu também entendo que é injusto, sabe, para o empresário, né? Ele ter que comprar veículo fora e trazer para o Rio Grande. Isso é um atraso, é o que eu acho também. Mas estamos trabalhando nisso, nós vamos chegar. Nós vamos lá, presidente, para o Rio Grande, isso. Espero, e homenageando toda a sua diretoria, as suas concessionárias pelo Rio Grande. Eu espero que seja na nossa gestão, eu espero que seja nessa semana e nesse mês que nós vamos fazer isso. Só falta o ajuste final e nós vamos buscar isso. Porque a nossa palavra não é quebrar pontes, é construir pontes. Eu sempre tive isso com a minha caminhada. E como ele disse quando ele conheceu na Casa Civil, nós vamos caminhar junto. Porque o importante é não mandar fazer, é fazer juntos. E esse é o que eu penso, é fazer junto na construção do Rio Grande da melhor potência. Quanto à questão da campanha educativa, desnecessário falar que o Detran estará junto, será apoiador, uma grande campanha, parabenizo toda a categoria, é um belo exemplo, sabe? Só venha somar com o Detran, nós vamos caminhar junto. Quem falou o nosso presidente da PDC, o doutor Pedro, também entendemos assim, um grande parceiro, a prefeitura se somou conosco, sabe? Se somou conosco, inclusive, Pedro, nós vamos fazer o congresso, o primeiro Congresso Nacional de Trânsito para o Rio Grande do Sul, em Gramado. Nós vamos colocar 3.000 pessoas no mundo do trânsito em Gramado. Trouxemos para o Rio Grande, para prestigiar o Rio Grande. Nós até agradecemos o Brasil, projetos que fizeram a reconstrução do Estado, onde todo o mundo do trânsito está discutindo conosco. Estivemos, um grupo do Detran esteve na Estônia, na Finlândia e na Suécia, vendo um exemplo das práticas do trânsito. E estamos trazendo para cá essas ações. Então, quando eu digo, deputado Frederico, deputado Vitorino, Jefferson, a questão do trânsito é fundamental, sim. Eu acho que nós temos que trabalhar mais profundamente nisso. Se temos dificuldades, talvez lá da rua, de chegar nas pessoas, vamos buscar as parcerias, como o projeto Educa, que é do seu sindicato. E para falar da questão da CNH, eu quero convidar aqui, dividir com ele, que tem longo tempo de Detran, o nosso diretor técnico, a pedido do nosso secretário, que eu gostaria que ele dissesse a composição que se divulga para o resto do Brasil, equivocadamente, porque quando se vai lá para os outros estados é um pacote fechado. Esse pacote a gente não sabe. Aqui no Rio Grande do Sul é transparente mesmo. A taxa é aquela lá e todo mundo sabe o que é. Mas se perguntar para mim, se nós devemos trabalhar mecanismo de redução do preço da CNH, eu sou parceiro. Inclusive numa discussão nacional que nós tivemos lá em Brasília, eu disse, por que para reduzir, deputado Frederico, deputado Gustavo, por que o governo federal ele não dá um incentivo às autoescolas isentarem de IPI ou um programa de isenção do preço dos veículos e renovar as frotas, e nos estados a gente conseguisse reduzir então, o custo da carteira? Uma questão de ser analisada. Porque aquele fundo milionário que está lá no governo federal, a CNH social, que nós contribuímos com 5%, formando o fundo, por que não é distribuído pelas frotas, também das frotas que cada estado tem, e a gente consiga dar uma oportunidade, como fizemos na CNH social aqui no Rio Grande do Sul, aonde nós colocamos. Teria direito, aquele que estava no Devolve ICMS, no CAD único, que comprovasse que ele estava residindo no Rio Grande do Sul. Fábio, gostaria que tu conversasse rapidinho sobre a composição das taxas da CNH social, da carteira.
no estado do Rio Grande do Sul, todos os custos da CNH, sejam taxas e os valores praticados pelas aulas teóricas e práticas, ela é tabelada. Em qualquer local, qualquer município do estado do Rio Grande do Sul é o mesmo preço. Isso não se repete no restante do Brasil. No restante do Brasil, só as taxas são publicadas, a gente tem o conhecimento das taxas, mas os valores praticados pelas autoescolas são desconhecidos. Então, quando sai um ranking da lista das CNHs, o primeiro questionamento que eu faço é: como é possível comparar o custo do Paraná, Amazonas, o Acre, se eles não tabelam? Eles teriam que praticar uma consulta indo pessoalmente, localmente, e negociar o valor que é negociado no interior do Amazonas com o que é praticado na capital. Mas isso não acontece no estado do Rio Grande do Sul. Há uma tabela, há uma portaria publicada e que todo o custo praticado, seja na formação teórica e prática, é tabelado. E isso que acaba dando uma distorção nas informações e um ranking que, em termos de taxas públicas, o custo da CNH aqui é o 14º do país. Custo do total, onde compõe o curso teórico e prático, é desconhecido. Isso é importante a gente falar. Acho que seriam essas informações. Antes, parabéns pela iniciativa. Fomos, junto com todos os DETRANs, em maio, percorrer países que têm índice de acidentalidade aceitáveis. Suécia, Finlândia e Estônia, eles conseguem finalizar o ano com cerca de 30. Eles já estão no estado de choque, 30 mortes no trânsito. E como é que é o segredo que esses países fazem? Parceria público-privada nas questões de educação. Parabéns. Esse é o futuro para a gente reduzir e ter um trânsito mais seguro. A conscientização e a parceria, a união de esforços entre o público e o privado, para que a gente conscientize a população que conduzir um veículo automotor, se não bem usado, é uma arma, e uma arma que tira. Obrigado, parabéns. Cumprimentar a entidade pelo evento, sabe? Muito importante que assim seja. Cumprimentar pelo evento e as suas sugestões, que foi a tela final. O senhor endereça ao DETRAN, certamente elas serão recebidas e nós vamos estudar. O senhor pode ter certeza que não faltará o diálogo e a construção de propostas que sejam melhor para o Estado, contemplando sempre a questão legal, a ética e a transparência. Esta é a posição do diretor-geral da DETRAN do Rio Grande do Sul. Muito obrigado. Bem, antes de mais nada, obrigado pela presença de todos. O presidente Jefferson Fustenal, aqui eu tenho o privilégio de ter como amigo pessoal, muito mais do que um amigo, era meu vizinho, se mudou porque não aguentou. Meu presidente, Alexandre Cadreiro, nosso vice-presidente, todos vocês que estão fazendo um trabalho tão bonito. Eu quero dizer algumas coisas aqui. A primeira delas, o Éder é um técnico. E como é importante a gente ter técnicos cuidando de áreas técnicas. Está na hora da gente começar a pensar assim: chega de ter político desempregado colocado em pontos importantes da vida pública, em que é necessário técnico. O Éder está um ano na frente do DETRAN. Vocês não sabem, mas os bastidores, o DETRAN mudou. Como mudou? A EPTC da mesma forma. Ao ter alguém que conhece trânsito, que conhece legislação e sabe como impedir o pior, é importante. Eu lembro que a EPTC teve um presidente, não sei nem onde ele anda, que estava fora do Brasil, o Fábio Juliano. Um dia conversando, surgiu uma ideia. Eu vou usar a consciência, presidente, que o senhor tanto falou aqui. Vou usar a consciência do motorista. E ele botou no viaduto São Jorge, na descida. Ele disse: a velocidade não precisa radar, precisa da sua consciência. E botou as pessoas a fazer ali uma medição de velocidade. 90% dos motoristas tiravam o pé. 90% dos motoristas tiravam o pé. Outro exemplo, aqui eu só vejo jovens,
velho que sou eu, quantas vezes eu reclamei, puxa, entrar, sentar com esse cinto, me trava, me entra. Hoje é automático. É automático, você pega qualquer pessoa com menos de 40 anos e não olha para o lado, ele entra, senta e puxa o cinto. Educação. O misto de conscientização com educação é que muda o trânsito. Mas nós precisamos de algumas coisas importantes. É uma pena o Arthur, o Frederico e o Tiago terem ido embora, porque eles fazem parte da base do governo, e eu não sou necessariamente oposição nem governo, eu sou o chato que incomoda. O Jefferson sabe disso, eu incomodo mesmo, eu vivo lá incomodando. O Éder eu nem visito mais, né, Éder, porque você não aguenta mais a minha cara, você está me incomodando. Mas, uma coisa importante, o governo do Rio Grande do Sul não pode usar, respeitosamente, essa tese que o nosso secretário Arthur Lemos acabou de nos trazer. Eu tenho um respeito, carinho pelo Arthur, mas essa coisa do tempo, não cabe. Não cabe. Se é uma decisão que precisa exclusivamente de um posicionamento jurídico, eu acho que uma vez tomada, ela tem que ser aplicada imediatamente. A vistoria, o Éder está lutando há muito tempo por isso, para acabar com ela, mas nos envergonhou por muito tempo. Muito tempo. E essa é uma decisão técnica, sim. A decisão tem aspecto jurídico? Não, o governo pode, a quando quiser, passar a caneta e acabar com aquele posto, porque ele tem muito com aquela taxa. E a gente tem muitas outras que é possível acabar, no mesmo sentido, envolvendo trânsito ou não. Eu tenho um projeto, e aí vai cobrar agora, Frederico, eu tenho um projeto, presidente, o senhor conhece bem, para que transferir o carro com assinatura digital. Os juízes, embargadores, movimentam milhões de reais com assinatura digital. A gente, para transferir um carro de 20, 30 mil reais, tem que ir no cartório, gastar 100 reais de taxa, reconhecer por autenticidade. Por que isso? Eu estou com um projeto protocolado para mais de um ano. Não anda. Um aqui, outro pede vista, outro senta em cima, enfim. Isso era uma coisa que o próprio governo tinha que chamar o nosso presidente de Detran. Presidente, vamos desenvolver um aplicativo para fazer que nem em São Paulo. Porque lá em São Paulo, hoje, você transfere um carro em 2 minutos. E sabe como? Você tem o aplicativo do Detran de São Paulo, o comprador e o vendedor. O vendedor coloca os dados do veículo, os dados que ele está vendendo, e imediatamente anuncia ali, claro, tendo sua certificação digital. Imediatamente o comprador recebe no seu celular, concordo, coloca os dados dele, certificação digital, a mensagem volta, já impresso o boleto de pagamento da transferência. O cidadão no ato entra no site do banco, paga, em 10 minutos o documento está alterado e ele tem no aplicativo dele o documento certificado já em nome dele. Gente, nós estamos no século XXI, nós estamos na era dos computadores. Eu sei das dificuldades, eu sei dos aspectos técnicos que nós enfrentamos, mas, puxa vida, se a gente não pensar em avançar, a gente não vai a lugar nenhum. Por isso eu cumprimento você, Éder, nosso presidente da IPTC, mas particularmente você, Jefferson, que é um guerreiro, um grande guerreiro, e quero pedir uma atenção especial aos revendedores de motocicletas. A chamada moto, tem um nome, é moto de explosão, uma coisa assim. Estouro, moto de estouro. A polícia já conhece, os profissionais já conhecem. É aquela moto em que não tem mais documento. Uma moto que vale no mercado 7, 8 mil reais, eles vendem na praça domingo, final de tarde, a 1.000, 1.500. E a rapaziada compra para fazer teleentrega. E sabe que na primeira inspeção, na primeira parada da polícia, da IPTC, dos órgãos de trânsito, ele vai perder a moto. Então ele compra arriscando. Trabalha 2, 3 meses, perde a moto, vai comprar outra na praça. Nós temos milhares de motos assim circulando. Seja por falta de documento, seja por multas. Tem gente que tem 30, 40 mil de multa numa moto que vale 5 mil reais. Então esse é um perigo que nós enfrentamos no nosso trânsito e que a gente tem que vencer também. Obrigado, presidente. Obrigado a todos que me deram o privilégio de estar aqui. E a gente vai continuar brigando, incomodando, mesmo que isso seja
contra alguns interesses políticos, tá bom? Deus abençoe. Muito obrigado. Muito obrigado, Jefferson. Eu abri mão, eu vi que como as agendas das lideranças que estão como protagonistas desse processo, ela está bastante apertada, como a de todos, mas como essencial era nós ouvirmos o governo, o Detran, os deputados, eu abri mão, mas quero, nesse rápido momento aqui, dizer que a Rede Pampa não só endossa todos esses pleitos e também vai buscar apoio da opinião pública em cada uma dessas bandeiras, até para tornar mais fácil que essas demandas sejam amplamente aceitas, e também dizer que não poderia ser diferente, nós estaremos aderindo a essa bela campanha, já queremos estar juntos nessa blitz inicial e dizer que os nossos veículos de comunicação, não só nesse momento, são parceiros nesse debate, nessa discussão, mas também ao longo de todas essas próximas campanhas que o 5D for protagonizar. Então, obrigado pela honra de sediar um momento tão importante para o setor de revenda de veículos do nosso Estado. Nós fizemos esse ano de 2025 o primeiro Congresso Sul-Brasileiro Rio Grande do Sul e Santa Catarina, para discutir o automóvel. E agora, em 2026, nós vamos fazer o segundo Congresso. O primeiro foi em Florianópolis, o segundo vai ser em Balneário Camboriú, e o terceiro, em 2027, nós queremos trazer para Gramado. Mas eu preciso muito da presença de vocês, porque senão eles vão, os gaúchos não fazem nada, os gaúchos não trazem ninguém, os gaúchos... Não, nós temos que parar com isso, tá? Nós não somos um filho burrinho, não, tá? A gente tem muita coisa para levar para lá e para também ensinar o que o Rio Grande do Sul faz aqui, até essa relação diferente de Detran com outras entidades. Então, quero contar com a presença de vocês no nosso congresso ano que vem. Obrigado, senhores. Minha mulher tá brigando comigo, quer que eu compre um fogão a gás. Um dia desse até ameaçou que não deixaria que eu comesse mais. Estou culpando a minha vizinha, diz que não usa mais fogão a lenha. E o que ela tem lá na casa dela fica querendo que a minha mulher tem. Eu tenho medo que a minha vizinha ainda cabe me pondo na fria. Na casa dela já não pica lenha e na minha pica todos os dias. Na casa dela ela não pica lenha e na minha pica todos os dias. Mulher de rico vive mais tranquila quando precisa lutar no fogão. Quando ela quer acender a chama, só basta ela apertar o botão. Mulher de pobre sofre mais um pouco e muitas vezes até se sente mal. Quando precisa de acender a chama, sai água do olho quando põe o pão. Eu tenho medo que a minha vizinha ainda cabe me pondo na fria. Na casa dela já não pica lenha e na minha pica todos os dias. Na casa dela já não pica lenha e na minha pica todos os dias. Minha vizinha pra mexer comigo quis me vender um fogão usado. Eu disse pra ela, eu não compro droga, o teu fogão deve estar estragado. Ela me disse, mas eu te garanto, semos vizinho e barato eu te vendo. Esse fogão era do ex-marido, deixou o cano da frente entupido e a boca de trás ainda está acendendo. Eu tenho medo que a minha vizinha ainda cabe me pondo na fria. Na casa dela já não pica lenha e na minha pica todos os dias. Na casa dela já não pica lenha e na minha pica todos os dias. Minha vizinha, apesar de rico,
Ela é viúva e dá dó da coitada, tá dando estudo pra uma filha moça, que além de linda tá quase formada. Entrou no meio a ajudar no negócio, pessoa estudada é mais inteligente. Me ensinou que eu abrisse o gás, fosse usando a boca de trás, que logo incendiava a boca da frente. Eu tenho medo que a minha vizinha ainda cabe me pondo na fria. Na casa dela já não pica lenha e na minha pica todos os dias. Na casa dela já não pica lenha e na minha pica todos os dias. Meu amigo Galo Roxo, vamos ter que seguir com o nosso fogão a lenha mesmo, né? Esse fogão a gás tá dando problema, companheiro. Um abraço do tamanho do Rio Grande e tal da velha. A equipe responsável pelo aplicativo Renave Fácil participou do desenvolvimento do projeto piloto do Renave, Registro Nacional de Veículos em Estoque. Dessa forma, criamos uma ponte fundamental entre lojistas e concessionárias com esse banco de dados nacional. O Renave Fácil traz a agilidade e simplicidade na transferência de propriedade, sem burocracia e, mais importante, com economia, já que traz redução de taxas na transferência de propriedade. O processo de integração automática com os sistemas do Detran, Denatran, Receita Federal e Cefaz traz também a formalização do mercado de compra e venda de veículos e ainda torna desnecessário trabalhar com procurações e reconhecimento de firmas. Viu que simples? Venha conhecer a Renave Fácil. Estamos aqui para ajudar você a fazer o gerenciamento do estoque de sua loja, concessionária, seguradoras, leiloeiros e todos os estabelecimentos que comercializam veículos. Aqualocos no inverno e no verão. Aqui não tem tempo ruim, tudo é alegria. Curtir o dia numa boa com toda a família. Aqualocos é pura diversão. Faça chuva ou faça sol, no inverno e no verão. É Aqualocos, yeah. Através desse verso chucro, quero explicar pra vocês como é que eu me sinto quando eu chego num rodeio, tchê. Pilchado a capricho, de pingo encilhado, de poncho embalado, num jeitão de guapo, sombreiro tapeado, pra um trago na guampa, conservando a estampa do meu Rio Grande farrapo. Bombacha bem larga, lenço colorado, vai o meu tostado, atirando freio. Lá encontro amigo, churrasco na brasa, e me sinto em casa quando eu chego num rodeio. Tem trova no tema, também no puaço, tem tiro de laço, também gineteada, tem baile campeiro, debaixo da lona, ronco de cordiona, tem verso chucre pajada. Bombacha bem larga, lenço colorado, vai
vai o meu tostado atirando freio. Lá encontro amigo, churrasco na brasa. Eu me sinto em casa quando eu chego no rodeio. E continuando aqui na Expo Inter 2025, nós estamos aqui no estande do Senar com o Celso, que é instrutor, que aqui está acontecendo cursos, na verdade, oficinas, para que você, público, consumidor final, pessoas possam se conectar com a tecnologia, o avanço dessas máquinas que atendem o setor. Correto, Celso? Correto. Então, seja bem-vinda. Nós estamos, então, aqui na 48ª Expo Inter, no stand do Senar, desenvolvendo algumas oficinas. Nós temos aqui uma oficina de mecanização agrícola, onde nós temos um simulador que simula o dia a dia lá na lavoura, tanto do plantio como da pulverização. Nós temos aqui uma oficina que eu estou apresentando, que é de tecnologia de aplicação. Nós temos ao lado aqui uma oficina de tosquia de ovelha, método Tally High, que é um método australiano. Nós temos uma oficina de manejo de equinos e uma oficina de manejo de bovinos de leite. E aqui ao fundo nós temos um drone que está exposto ali, que também não está sendo manipulado, porque aqui dentro não tem como, né? Em função do espaço, da altura. Então nós aqui, com essas oficinas, queremos demonstrar para os visitantes todo o trabalho que o Senar executa lá na ponta, lá no campo, levando o quê? Levando conhecimento, levando informação, capacitando essas pessoas, para que essas pessoas, principalmente ligadas ao meio rural, coloquem em prática essa informação lá nas propriedades, tornando as propriedades mais lucrativas, mais rentáveis, mais viáveis. Essa é a missão do Senar, levar conhecimento, levar capacitação. O Senar, ele faz parte do Sistema S, que é formado pelo Senar, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, pelo SENAC, Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, pelo SENAI, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, e pelo SENAT, Serviço Nacional de Aprendizagem de Transporte. Então é o chamado Sistema S. Então o Senar, ele é nacional porque tem em todos os estados. No nosso caso, a sede nacional do Senar é em Brasília, lá junto à CNA, e no nosso caso, no Rio Grande do Sul, a sede está em Porto Alegre, e quem representa o Senar no interior do estado são os sindicatos rurais. Então o Senar é uma entidade público-privada sem fins lucrativos. Todas as pessoas que participam dos mais de 170 cursos que são oferecidos, todos eles são gratuitos. Então basta a pessoa se dirigir até o sindicato rural, se informar qual curso está sendo oferecido, se inscrever e participar e buscar conhecimento. Esse é o nosso objetivo. Celso, que informação importante a gente trazer para o telespectador. Então, qualquer pessoa que tenha, óbvio, que esteja no campo ou na agropecuária, que esteja, né, envolvido, pode se profissionalizar com cursos gratuitos. Exatamente. É evidente que o nosso público-alvo são pessoas ligadas ao meio rural, mas pessoas no meio urbano também podem fazer os cursos oferecidos. Nós também temos cursos na área de promoção social, né? Então as pessoas, basta procurar, ver os cursos que estão ocorrendo, se inscrever e participar. E olha que boa ideia, você que está aí dizendo que não tem emprego, que não tem condições, faz um curso profissionalizado, são equipamentos de alta tecnologia que precisa de pessoas capacitadas, então oportunidade de emprego tem, né? Exatamente, hoje o campo está carente de mão de obra especializada. Com as máquinas que nós temos hoje, com alta tecnologia, o agricultor tem que colocar uma máquina de 2, 3 milhões na mão de uma pessoa que saiba operar. E o Senar faz isso, ele capacita os operadores para trabalhar com essas máquinas, porque essas máquinas custam caro, são máquinas com alta tecnologia e não é qualquer um que sabe operar. Com certeza. E antes de a gente liberar, porque o Celso está concorrido, Celso, a gente vai mostrar um pouquinho dessas tecnologias, mas o drone chamou muita atenção, né? Porque é um drone grande, que a gente geralmente vê e pensa que, né, não está em contato no dia a dia. Esse drone, ele é movimentado via satélite? Como que é a operação dele? Que ticket médio de valores para as pessoas poderem se sentir mais próximo? Na verdade, o drone precisa de sinal de satélite, sinal do GPS, né? Para ele poder pulverizar. Então, ele funciona com uma bateria de lítio. Essa bateria, ela tem uma carga com uma vida útil pequena, então ela tem que estar sendo recarregada permanentemente. Hoje existe drone, os chamados T10 até o T100. O T10 é um drone de 10 litros, o T100 é um drone de 100 litros. Então varia muito, de 10 mil a 100 mil reais um drone. Tá? A maioria dos drones hoje que estão no mercado brasileiro são importados. Alguns são brasileiros, já fabricados no Brasil. Então é uma tendência, é também uma
uma inovação tecnológica que surgiu há bem pouco tempo, que veio também para ajudar o produtor na aplicação do produto quando a condição climática não permite ele entrar com a pulsação terrestre. Muito bem. E por curiosidade, esse aqui que nós temos aqui, ele carrega uma pessoa? Até pode carregar, se a bateria tiver com a carga total e se a pessoa tiver em torno de 50 até uns 70 quilos. Basta colocar uma alça ali, daqui a pouquinho dá para levar uma pessoa daqui dentro do parque lá no portão se ela tiver com algum mal-estar, alguma coisa. No futuro, talvez nós tenhamos drone que carregue pessoas de um lado para o outro, né? Daqui a 10 anos é muito rápido, então a gente não pode duvidar de nada. Através desse verso chucro, quero explicar pra vocês como é que eu me sinto quando eu chego num rodeio, tchê. Pilchado a capricho, de pingo encilhado. E continuando aqui no espaço do Senar, eu estou com o Diogo, que é responsável pelo simulador. Sobre as oficinas da Real Drive Simuladores, correto, Diogo? Isso aí. Então aqui no stand de Senar a gente está com o nosso simulador Real Drive Agro 4.0, que é um projeto inovador, né? Apesar de a gente já desenvolver simuladores desde 2008, para o agro ele é recente. Então foi desenvolvido todo um software para treinar a operação de máquinas agrícolas. Então aqui no nosso software vai ter a opção de selecionar o plantio, a pulverização ou a colheita da soja, do milho e do trigo. E aqui então o operador ele vai aprender a fazer antes de ter que fazer lá no campo, tendo toda essa experiência de operação com as máquinas para chegar cada vez mais capacitado lá na vida real, no campo, onde tudo vai estar acontecendo. Diogo, então, além de a gente poder se conectar, tá aqui, eu fiz o teste, né? Fui um pouco desregrada ali no campo, tentei fazer meu plantio, depois o Diogo fez a colheita, mas o bacana é que esse simulador, ele traz exatamente a experiência do que é e como vai funcionar essa máquina. Isso, ele vai representar todos os devidos botões e operações de cada uma dessas três máquinas. O trator com uma plantadeira, um pulverizador autopropelido e uma colheitadeira, daí com os diferentes implementos ali, seja para o milho ou para o trigo e para a soja. E essas oficinas, elas acontecem e os treinamentos, elas passam por esse simulador para depois ir para campo? Aqui ele está como uma demonstração na Expo Inter, e a nossa ideia, o interesse da empresa é vender realmente a tecnologia para o Senar Rio Grande do Sul. O Senar de Goiás já adquiriu uma unidade, vai estar num caminhão itinerante que eles têm e levam, e a ideia é a gente poder expandir isso, né, para todos os cenários no Brasil inteiro, já que ele é o órgão do Sistema S responsável por treinar e qualificar o produtor rural. Muito bem, então olha quanto é importante, o quanto agrega a gente entender que são máquinas de uma operação complexa, tem que ter muito conhecimento, são máquinas com valores expressivos, e o simulador ele ajuda a esse processo até a pessoa se qualificar. Com certeza, são máquinas aí milionárias, né? Muitas vezes que o produtor rural vai lá, larga na mão do operador e lá no campo qualquer erro vai sair muito caro. Então, se tiver que errar, que erre aqui no ambiente simulado, seguro, onde ele vai poder treinar todas essas capacidades antes de pegar a máquina real lá no campo. E são softwares que já vêm com essa capacitação da prática funcional de todas essas máquinas. O software a gente desenvolve e daí o processo pedagógico a gente pega de acordo com a formação do parceiro. No caso, de acordo com os cursos do Senar, a gente traz esse curso para dentro do simulador, processo pedagógico, onde ali o operador, ao final do treinamento, vai gerar um relatório informando o que ele acertou, o que ele errou, o que ele tem que melhorar. Que bacana, então a gente está trazendo aqui para você essa experiência com o responsável que desenvolveu, né, um dos desenvolvedores desse software, e que atua, a empresa, fiquei muito feliz de saber, é aqui da nossa região, né, da Serra Gaúcha. Jesus, sua sede no Real Drive. E a Real Drive, além desse software, dessa tecnologia para o ramo rural,
Tem outras tecnologias que vocês desenvolvem também? Sim, a HellDrive ela iniciou as atividades em 2008. O primeiro simulador foi de direção veicular, aquele de CFCs, né, para obtenção da CNH categoria B. E depois a gente foi evoluindo, tem simulador de ônibus, de caminhão, tem os simuladores profissionais para treinamento de pilotos de corrida, né, onde a gente desenvolve a base volante, volantes, pedaleiras, plataformas de movimento. Então é todo um expertise no desenvolvimento tanto do hardware quanto do software. Né? Olha que bacana a gente poder trazer para o nosso telespectador aqui do Sul, empresa gaúcha aqui na nossa serra, que está aí entregando qualidade e tecnologia para um setor que é importante, e o simulador traz exatamente isso, a experiência para que você possa aprender a conduzir o veículo ou a máquina fisicamente. Isso aí, tu falaste em inovação, ele é um projeto inovador também, inclusive com um selo do governo federal, e foi um projeto que a gente elaborou, submeteu para a FINEP, que é o órgão de inovação do governo federal, e lá a gente aprovou esse projeto, então ainda recebeu um incentivo do governo para desenvolver toda essa tecnologia. Que bacana, a gente fica feliz porque aqui é um exemplo de que projetos dão certo e que precisam realmente disso. Então, que bacana a gente poder saber e que está aqui entregando através do Diogo um trabalho diferenciado e fomentando negócios, né, Diogo? É isso aí, é tecnologia criando experiências reais, como diz o nosso slogan. É isso aí. Então, siga aqui acompanhando mais programa Andréa Grezana para vocês, aqui com os melhores momentos da Expo Inter 2025. Nel cielo che ci guarda da lassù, insieme a me resterò. Anima chiangi ad una rata, tema pace a chi malonata. Lo tempo passa ma non si aggiorna, non c'è mai soli, si dà non torna. La terra mia io giuravo, chi si dà l'acqua e chi si muore, a cura canto le mie canzoni, se non c'è nulla cassa facciano balconi. Tu vuoi soffrire, tu vuoi morire, tu vuoi fare, vai, con il braccio di una mano.